Opa, você que está aí, empresário, empreendedor, quer ter sucesso no seu negócio, lembrando que sucesso é algo desafiador e que depende muito de você. E aqui está uma das ferramentas que você vai utilizar no seu sucesso diário, que é o KaiCast, que traz muito conteúdo, muita informação para você, empresário, mudar o seu jogo. E nós estamos aqui com uma galera espetacular que a Adriana vai apresentar para vocês agora. Lembrando, não esqueça de curtir e já compartilhar esse conteúdo. Você que é empresário, você que é contador também, quer aprender um pouco com os colegas aqui, já fica ligado nesse conteúdo. Vai lá, Adri. E os âncoras aqui do nosso KaiCast, Sidney Martins, fundador aí, nosso mentor do Kai Clube, eu, Adriana Silva. E no episódio de hoje a gente vai falar do impacto da reforma tributária para pequenas e médias empresas. E hoje a gente tem a visão aqui de dois contadores. Um deles é o João Paulo Dias Pinheiro, contador especializado em pequenas e médias empresas, mais de 10 anos de experiência em estruturação e gestão contábil estratégica. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E temos o Rodrigo Bertozzo, correto? Correto, Rodrigo Bertozzo, perfeito. Contador com especialização no setor imobiliário e na área médica. Atuação multissetorial, com forte experiência em planejamento fiscal. Seja bem-vindo. Obrigado, Adriana, muito E obrigado. eu acho que hoje é um tema aí que está pegando todo mundo, né? Eu Sim. acho que é um tema que a gente sabe aí que essa reforma, ela foi 2023, né? Que foi o projeto de lei. E agora, né, em 24, né? Começo, saiu a lei complementar. E agora que ela se instaurou em 2026, e eu sei que tem até 2033 aí para... É isso aí. 10 anos de transição, né? Então tem muita coisa aí que vai acontecer. Então eu acho que os pequenos, os médios, né? Eu acho que eles vão passar por desafios. Então a gente quer saber, né? Quais são os prós, os contras, e nada melhor que dois especialistas aqui para trazer informação aí para quem está em casa aí nos ouvindo. Perfeito. Então vamos começar, né? Fala um pouco aí, João Paulo, o que você acha, assim, que hoje a reforma tributária já é uma realidade e o empresário médio real entendeu o impacto da reforma ou ainda está tratando como algo distante? Com os meus clientes, falando um pouco sobre o perfil do cliente do pequeno e médio, ele, como um bom brasileiro, acaba deixando tudo para a última hora. Nós, como profissionais da contabilidade, temos temos feito um esforço muito grande para explicar um pouco mais sobre a reforma e para desmistificar alguns pontos em relação a todas as mudanças que vêm sendo faladas. Mas o nosso esforço ali na contabilidade é justamente não deixar para a última hora, deixar os clientes cientes do que precisa ser ajustado, seja ele um pequeno, um médio ou um grande, para que ele consiga evoluir bem aí na transição em relação aos impostos. E esse Simples Nacional hoje, né, que os pequenos acabam utilizando, ele continua sendo vantajoso aí para todos? Eu costumo falar que a partir do ano de 2026, tudo vai ser uma estratégia. Eu vou trabalhar isso até com os clientes do escritório, de fazer um planejamento tributário com cada um deles. Claro, alguns perfis de cliente, como por exemplo o CNPJ MEI, ele tem umas regras específicas que não entra muito na questão da reforma tributária. Mas falando de Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, dependendo do porte deles, já é um ponto de se fazer um planejamento tributário para entender se no próximo ano de 2027, com as mudanças que vão acontecer, se faz sentido ainda ser Simples Nacional, porque vai impactar de certa forma e pode onerar de alguma forma também a operação dos clientes. Entendi. E Rodrigo, agora a nossa dúvida, né? O setor imobiliário e médico, né, que você atua bastante. Sim. Quais os impactos aí que podem ser mais relevantes? Então, eu vou falar primeiro do setor médico, né? O que a gente observa é que muitas vezes o médico, ele não enxerga o CNPJ dele como uma empresa. Para ele é simplesmente uma forma dele receber o salário dele no hospital. Mas uma vez que ele constitui um CNPJ, ele é um empresário, embora ele muitas vezes não se enxergue, né? E o desafio dele qual é? Não digo grande parte, eu não tenho nenhum estudo, nenhum número exato, mas hoje o hospital é quem emprega a grande maioria dos médicos, né? Então, no final do mês, o médico recebe lá um relatório de produção e ele emite uma nota fiscal. Com a reforma tributária, o IBS e o CBS, eles serão apurados por fora, tá? Com a metodologia de débito e crédito. Então, como é que esse médico PJ, ele vai obter créditos para poder pagar menos IBS e CBS? Então, esse é um desafio. Embora, na lei complementar, ele tenha 60% de redução do IVA,
Então, se a gente falar de um IVA de 28%, que é o que se comenta, ele vai ficar ali em torno de 10%. Mas no presumido hoje, ele paga 3,65%. Ele pode tentar menos? Pode, mas para isso ele vai ter que tomar crédito. E como é que ele vai fazer isso se ele não tem uma empresa estabelecida? Ele vai tomar crédito da onde? Então, esse é um desafio pro médico em geral, né? Para o ramo imobiliário, se você for pessoa jurídica, você já está ali direto obrigado ao CBS e o IBS, né? Na locação, você vai ter uma redução de 70% do IVA. Então, partindo de um IVA lá de 28%, você cai com uma carga tributária de 8,4%, PIS e COFINS, né? E você ainda tem a possibilidade de tomar crédito. Então, o contador vai emitir nota fiscal, vai ter crédito. A imobiliária que administra vai ter crédito. Se você fizer uma reforma, você vai passar a exigir nota fiscal do empreiteiro. A tinta que você usa na manutenção e conservação também serão bem-vindas de uma forma legal. Além da questão da locação, também tem a questão da venda, que vai ter também um redutor. E para alguns imóveis vai ter um ajuste de um redutor social e um valor que você reduz da base de cálculo. Isso para imóveis novos, que você só pode utilizar uma única vez. E tem a questão, o desafio também é as obras em andamento, né? A lei está mudando e a construção está acontecendo. Então tem lá na legislação a questão do crédito para trás, crédito para frente. E a gente vai ter que também aprender a lidar com o RET, que é um regime especial, que as incorporadoras, elas fazem lá o registro de incorporação no cartório e fazem o patrimônio da afetação. E a Receita permite que essas empresas recolham um imposto único em 4%, do começo até o final da venda de todas as unidades. Só que dentro do RET, embora ele seja 4%, lá a gente tem os impostos de uma forma segregada, semelhante ao Simples Nacional, né? E aí, como é que eu vou ficar no meio do caminho? Então, isso são dúvidas que a gente, de estudar, a gente já chega a algumas conclusões, mas a gente vai aí dia a dia aprendendo, estudando para poder orientar as empresas. Vocês sabem que eu sou contador há muitos anos. Então, eu já fiz formação, pós-graduação, passei por tantas mudanças como vocês já passaram aqui. E tem uma coisa que é muito, muito importante a gente avaliar nesse cenário todo. Eu lembro quando foi criar o Super Simples. Lá em Simples 2007, Nacional, né? Cara, a gente olhava para aquilo e falava, meu Deus, nem dormia de noite. De tanta, parecia assombração aquele negócio. E com o tempo, Sim. é que nem o Rodrigo falou, a gente vai estudando, vai entendendo. Agora, uma coisa que a gente deve frisar, que eu gostaria de chamar a atenção para falar, que muita gente não se atenta para isso. Toda dificuldade gera um universo enorme de possibilidades. Possibilidade de você ganhar dinheiro. A grande questão é o seguinte, as pessoas, os empresários de maneira geral, eles não estão atentos às oportunidades. Eles ficam no meio da dor e esquecem que no meio dessa dor toda tem muita oportunidade. E é óbvio, porque se tá do jeito que tá todo mundo lindo, olhando as flores e não tem nada para se fazer. Agora, o calo começou a apertar para aqui, cara, é oportunidade. Oportunidade para o contador fazer uma consultoria, preparar a empresa para o cara que é empresário ter lucro, ter vantagens. Porque que nem você falou, João, a galera tá dormindo aí. O empresário brasileiro demora para acordar, espera a coisa acontecer. Mas quem se prepara antes tem vantagens tributárias extremamente competitivas, porque ele sabe qual o preço que ele pode chegar. Ele já fez uma análise, tem lá no mínimo 80 itens para ser analisado para você descobrir se é vantagem ou o que é vantagem para a empresa ou não é vantagem relacionado à reforma tributária. Então, gente, é isso que eu queria saber de vocês, né? Essa questão, quais as oportunidades que nós temos diante de toda essa bagunça que está aí. Legal. Eu acho que uma das oportunidades eu já comentei, que é o planejamento tributário, em parceria com um tributarista, é um produto que vai ser escalável aí dentro do escritório de contabilidade. Mas eu queria que a gente chamasse aqui a atenção, cara, esse aqui, por exemplo, é um fato que traz vantagem para as empresas. Esse item aqui é algo que é importante, sabe? Coisas mais palpáveis para o cara que está em casa aí, que é um empresário do segmento A, B ou C, fala, caraca, eu não sabia disso, então a oportunidade está aqui. Contrata o João lá, contrata o Rodrigo, que eles vão resolver isso.
Ou pergunta pro contador, né? O contador de confiança é sempre o primeiro. É isso aí. Certeza. Sidney, acho que até trazendo um pouco do que você perguntou, muitas vezes a gente traz a recomendação para o cliente e, em alguns casos, ele não segue a recomendação que a gente faz. A gente traz um estudo, traz uma melhoria. Eu tenho casos recentes de um planejamento tributário que eu fiz para um cliente, onde ele ia manter uma alíquota travada ali de 12,5% no lucro real, e sendo que ele já estava abrindo CNPJs, um monte de CNPJ no Simples. Eu falei, cara, não é mais estratégia isso, né? No passado talvez ainda era, hoje em dia já não está mais sendo um cenário bom. Vamos olhar o negócio como um todo. Fiz todo um planejamento, né? Até sem cobrar, como uma cortesia. Pronto. E aí entrou o gargalo, né? Porque quando eu trouxe todo esse estudo e apresentei o resultado, eu falei, ó, se a gente fizer essa virada de chave no próximo mês, tem possibilidade para isso, você vai ter uma economia financeira gigante, porque as suas outras duas empresas do Simples Nacional, elas já estão chegando num nível que vai ultrapassar esses 12,5%, 13%, 14%, 15%. Então você já vai obter uma economia satisfatória. Bora fazer? Aí apresentei os valores para essa mudança, porque obviamente dá mais trabalho dentro do escritório, e ficou em stand-by. E eu falei, eu preciso de uma definição até tal data, nós trabalhamos com prazos. Claro. A definição não veio, e passou um mês, passou 2 meses, no terceiro mês definiram fazer, já tinham perdido 2 meses aí de economia financeira, porque reflete no bolso. Então, todo esse estudo que a gente faz, alinhado com as melhorias ou com as mudanças em relação à reforma tributária, nós entregamos esse trabalho para o cliente e ele precisa aceitar que nós, como profissionais, podemos fazer a mudança que gera economia financeira para ele. Quando eu falo do planejamento tributário, eu falo de olhar para os impostos da empresa e enxergar um cenário melhor financeiramente para ele, ou seja, o impacto real é no bolso dele. Ô João, mas você falou uma coisa aí que foi... Você falou uma palavrinha mágica. Nem cobramos nada. O Sidney não gostou. Cara, eu não gosto. Sabe Parece por quê? que não dá valor, né? Cara, eu tenho certeza. Quando você não cobra por um serviço que é valioso, a pessoa entende, não vale nada. E aí ele não vai fazer, porque ele entende que não vale nada. Então, antes, eu não sei se já foi no Poder da Venda, eu não lembro se já tá. Uma das coisas que a gente fala lá é o processo cognitivo da venda. É como o cliente imagina. Então, quando eu vendo algo, eu tô te vendendo esse copo aqui. Quanto que é? Você é de graça, toma. Que valor que tem isso? Você vai pegar e jogar fora, é brinde. É isso, na verdade é isso. Agora, quando você desperta ele para uma oportunidade, fala para ele, vou botar X mil no seu bolso, ele regala o olhão dele e fala assim, não acredito. Fala, isso, vou botar X milhão no seu bolso, eu quero uma partezinha bem pequenininha aqui. Topa. Então vamos trabalhar aqui. É outro negócio. Então, eu acredito assim, e eu errei muito nisso, viu? Eu errei muito durante muitos anos. As pessoas não dão valor no que é de graça. E normalmente o contador, quando ele está começando, quando ele está nessa jornada de arrumar cliente, enfim, ele tem esse hábito. E aí ele leva esse hábito pro resto da vida. Só que é o seguinte, o cara não paga pro contador, que é extremamente competente para resolver as coisas, e aí lá na frente ele vai pagar para um advogado muito mais caro. Sim. A realidade é essa. Concorda comigo? Concordo. Sim. Né? Então, eu acredito que eu acho que é um momento das pessoas despertarem a consciência. Ô, seu empresário, você vai ter a oportunidade de ganhar dinheiro. Porque tem um cliente meu antigo, cara, ele falou, Sidney, eu não estou preocupado com reforma tributária. Por quê? Porque, cara, pau que dói em Chico, dói em Francisco. Se esse negócio vai pegar para todo mundo aí, como eu tô vendo que vai pegar, fiscalização, PIX, de MOB, de crédito, todas essas amarrações que tem, vai pegar para todo mundo, certo? Então todo mundo vai ter que pagar imposto. Óbvio que o coitado que de baixa renda que vai se prejudicar mais, né? Embora tenha uma baita galera, 50% do país hoje vive dos bolsas, né? Então não tá... Para eles, tanto faz o rio correr para cima como para baixo, dá igual, sabe? Mas para o empresário, de maneira geral, a grande avaliação é o seguinte, é elevar a consciência e falar, cara, onde é que eu tenho oportunidade aqui? Eu acredito que nesse contexto, o contador tem um papel essencial para elevar a consciência disso. Como é que é a sua experiência nesse caso, Rodrigo? Então, essa questão é primordial, né? A elevação de consciência. Como é que eu tento... Eu uso a palavra tento porque eu faço a minha parte, né?
Eu não sei de quem que eu ouvi, mas para mim essa frase fez sentido. O contador, ele costuma ser o GPS da empresa, né? Então você não tá dirigindo o seu carro, o GPS não fala vira à direita. Às vezes você fala, pô, eu vou reto. Então às vezes é o contador falando vá reto e o empresário virando à direita ou vice-versa. Então o que eu busco dentro da minha carteira de clientes e principalmente os novos que a gente está iniciando um trabalho, a gente tenta conscientizar para que ele faça a emissão da nota fiscal de maneira correta, de acordo com a venda, tá? A gente orienta que ele contrate os funcionários de maneira correta, através do registro, que ele contrate os prestadores de serviço, que ele formule um contrato, que ele exija a nota fiscal para pagamento, que ele tenha a empresa dele como, de fato, uma empresa. Não como a casa da mãe Joana, né? Que é aquela bagunça e todo mundo faz o que quer. Então, essa é a forma de conscientizar. Então, com a reforma tributária, se você tiver uma previsibilidade maior da sua receita, da sua despesa, para que o contador consiga enxergar realmente o que oferece crédito, o que não oferece crédito, esse cliente, com certeza, ele vai ter mais sucesso na hora da formação de preço. Tá? Agora, o cliente que está acostumado a fazer aquela confusão patrimonial, ele recebe no Pix da conta física dele, põe na conta física do filho, na hora da venda fala depositar na conta da minha sogra, ou então coloca um monte de despesa dentro do CNPJ, vende sem nota, compra sem nota. Como é que o contador vai enxergar o extrato bancário? Normalmente você pega o do Itaú lá, Cispag fornecedores. Como é que você sabe o que é? Então, fica muito difícil. A gente tem que fazer com que o cliente olhe para dentro dele, e eu peço muito que os clientes invistam em tecnologia, que eles tenham bons sistemas, tá? E de preferência também um bom contador, um advogado parceiro, e se puder ter um consultor que analise os números de uma forma de quem está de fora, né? Sim. Não de quem está dentro ali do negócio todo dia preocupado em vender, comprar, engajar a equipe, motivando, né? Sim. E fora a vida particular, que todo empresário também é um ser humano, né? E eu acho que é a dor da maioria dos pequenos e médios, né? Ele tem tanta coisa para resolver ali dentro da empresa. Falo por conta da minha empresa, que é pequena. Então, assim, às vezes a gente olha o contador, a gente tem até medo de falar com o contador, porque a gente não entende muita coisa. Sim. Sendo que, assim, acho que cada vez mais o contador tem que levar esse nível de consciência, igual agora com a reforma. Eu sei quase nada do que está acontecendo. Até antes estava conversando aqui com o João, ele estava me passando alguns dados. Então, assim, eu acho que quando vocês mostrarem ali em números, realmente, olha, eu vou resolver isso para vocês, né? Querendo ou não, esses impostos é para unificar impostos e alíquotas, né? Isso, querendo ou não, vai ajudar. Antes eu estava pensando que era uma coisa ruim, né? Que ia prejudicar, mas vai ajudar, querendo ou não, né? O problema é a alíquota, né? E o problema é que tem muita coisa que ainda. Vocês me ajudem se eu estiver errado, mas muita coisa ainda está. Não tem certeza. Por exemplo, você vai receber o crédito. Certo. Hoje, quando você pega uma nota que tem o crédito, você lança o crédito e aproveita o crédito. Perfeito. Nesse regime atual, você só recebe o crédito se o cara que vendeu pagar o imposto. É isso aí. Se ele não pagar, que antes não e aí, Verdade. como é que eu vou calcular? Isso que eu vou calcular se a pessoa pagou imposto ou não? Então, teoricamente, como agora falando o que eu ensinaria para os meus alunos na montagem de preço, eu falar, cara, soca o valor total do imposto para o seu cliente. Se você receber, você aumenta sua lucratividade, porque você vai correr o risco de ter margem de prejuízo. Mas aí você aumenta o produto, aumenta o serviço, aí você gera uma inflação, você gera um aumento de preço, e quem está fazendo errado vai sair na sua frente, que vai cobrar menos. Exatamente, mas aí entre você arriscar vender com prejuízo ou colocar um valor justo para que você não tenha prejuízo. Porque, cara, empresário, ele monta a empresa para ter lucro, para ganhar dinheiro. Então é o que vai fazer a coisa acontecer, é isso. A reforma tributária, eu acredito que a longo prazo, mas eu não falo 10 anos, eu falo 15, 20, ela deve simplificar sim. Tá? Somente se a promessa de zerar a obrigação acessória é maravilhoso, né? Que hoje o que mais tem é retrabalho na contabilidade. Sim. O cliente coloca todas as informações na nota fiscal, o contador tem que gerar a guia e replicar aquela nota em obrigações acessórias lá no bloco SPED. Então, é um retrabalho. A ideia é que acabe? Sim. Vamos aguardar, porque o governo demora um pouco para
para mudar, né, as obrigações. E é um desafio, porque esse negócio de crédito de imposto, isso é bom para a Receita Federal. Porque você imagina hoje quantas empresas não emitem nota e não pagam imposto? Muitas. E esse dinheiro está no fluxo de caixa de quem? Do governo ou do empresário? Do empresário. Sim. E aí a Receita Federal, o que ela faz? Ela tem que enviar cobrança, notificação, ela tenta cobrança em cartório, depois passa um período, ela coloca em dívida ativa, procuradoria, penhora de bens, execução fiscal. Com a reforma tributária em pleno vapor, o judiciário que cuida disso vai tirar esse peso da Receita. Então, para a Receita, a reforma é muito boa, né? Funcionando perfeitamente, é muito boa também para a Receita Federal. Sim. Ela vai diminuir bastante. Ela vai cruzar muito mais informação. Sim. Então, viveremos para ver Pra como é que vai ficar. Se for o que eles falam, vamos lá. Vamos. A nós só cabe o quê? Como contadores, né, João? É estudar mesmo, ler a lei e sem pressa, sem pausa, né? Sem querer matar ninguém do coração, nem nos matar do coração. E a cada dia aprender um pouquinho, implantar, orientar e seguir. É isso aí. Mas é aquele negócio, né? A oportunidade. Tem muita oportunidade. Tem muita Vai oportunidade. ter muita oportunidade. Para quem tiver mais bem preparado, estruturado. E tem muito colega nosso, né, de contabilidade que, infelizmente, não está preparado. A grande verdade também é essa, né? Então, para empresários despreparados, você tem contadores É despreparados. isso aí. Sim. E você tem informação desalinhada entre a realidade e o que vai acontecer. Então, esse é o fato que vai Sim. ocorrer. E essas mudanças, elas estão acontecendo agora em 2026, até 2027 vai ter mais alterações, né? Não é algo fixo, né? Sim, é uma mudança gradativa. Então, em 2027, o PIS e COFINS, que hoje ele ainda está sendo cobrado, ele vai ser excluído, vai ser colocado o CBS, que unifica o PIS e COFINS, Ah, tá. e ali já passa a se criar uma contribuição nova, né? E com um percentual novo, que já é um cenário de mudança aí que os empresários precisam ficar atentos. E a cada ano vão haver evoluções em relação aos impostos. Então, vai entrar o IBS também, em relação a ICMS e ISS, e vai haver uma redução gradativa do ICMS e do ISS até 2033, de modo que o IBS vá subindo gradativamente e o ICMS e ISS vão diminuindo gradativamente até zerar, para lá no final de 2033 ficar IBS e CBS como impostos principais. Além dos demais impostos aí, a gente nem chegou no IPI. Que é o IS, né? O Que é o imposto IS. seletivo. Que é uma outra história aí também que vai dar bastante discussão no meio tributário aí por conta das regras bem específicas. 2026, na verdade, é uma fase de testes, né? Então, hoje, é para calibrar o sistema, porque essa apuração assistida vai existir um painel. Então, esse painel ele vai ficar flutuando entre entrada e saída. E o que a Receita estima, né? Que após 1,3 segundos da emissão da nota fiscal, o painel já vai estar com a informação. Só que, veja só, hoje a gente fala da federação, que é a Receita Federal, a gente fala lá 26 estados e mais de 5 mil municípios espalhados pelo Brasil. Então, para a Receita poder chegar em 27, como o João nos informou, calculando já o CBS é gradativamente lá a partir de 29, ela precisa entender o poder de processamento, tudo é processamento. Então, o que ela fez? Ela chegou e falou para os municípios, olha, vocês têm que usar o meu sistema de emissão de nota fiscal. Mas se não quiser usar, assinar aqui o convênio, tudo bem. Faça o seu sistema conversar com o meu. Então, São Paulo, como por exemplo, usa um sistema próprio que se conversa com a Prefeitura de São Paulo conversa com o software federal. Ilhabela, também temos clientes lá, também está calibrado, o software próprio conversa. E no escritório a gente tem uma ferramenta que ela faz busca diária de XML de entrada e saída. E a gente vê que em alguns casos a informação da Prefeitura de São Paulo no Portal Nacional às vezes está demorando até 5 dias. Então 26 é para isso, para que a gente já comece a colocar NBS, Seclestrib na nota fiscal, tá? Já destaque lá 01 e 09 para somar 1%, só para simular, para que a Receita consiga enxergar. E uma coisa interessante, eu vi essa semana uma matéria,
não lembro se foi no Portal Contábeis, que é um portal aí que escreve matéria para contador, né? Com a reforma tributária foi criado um comitê gestor. Assim como hoje existe o comitê gestor do Simples Nacional, que ele arrecada e faz a distribuição. Disse que o comitê gestor da reforma tributária está parado, porque o governo federal não enviou o dinheiro. Eu não vou falar com ressalva, eu ouvi em R$1 bilhão. O governo federal tem que mandar lá para o comitê gestor para ele operacionalizar. Então, assim, empresa que loca imóvel, hoje a gente recebe a informação da imobiliária ou o extrato bancário do cliente e faz a informação do rendimento do aluguel e gera todos os impostos. Com a reforma tributária, a gente tem um painel assistido, que a Receita Federal precisa enxergar a movimentação. Essas empresas de locação de imóveis vão ter que passar a emitir nota fiscal. Mas e aí, quem é que vai ser obrigado? É mais fácil a Receita notificar o contribuinte a fazer ou a imobiliária que já administra o imóvel? Não sei, tá? Não sei. Então você vê, para tudo isso acontecer, vai passar pelo comitê gestor. E esse cara aí não tem. A nota fiscal de locação já era para estar funcionando. Porque se ele está calibrando o sistema para quem emite serviço e para quem vende produto, que é a nota fiscal eletrônica grande, ele também tinha que estar calibrando para quem faz a locação. Não temos ainda. Então, a reforma tributária vai acontecer? Vai. Com atrasos? Talvez. E no Brasil tudo demora tanto, né? São tantos cabides, tantas... É tanta O problema que eu observo é que dentro do Brasil as coisas acontecem e depois vai se formando uma coxa de retalho. Exatamente. Para poder ajustar aqui, porque eu não posso perder receita ali, porque para aprovar essa reforma já foi um sacrifício. Foi. Porque teve que o município ficou com medo de perder receita, o estado também, e aí depois no andar da carruagem como é que vai ficar isso? Então tem muitas surpresas ainda para vir, imagino eu, e cabe aí o contadorzão já, né, ficar... É um desafio, né? E o empresário, eu acho que todos vão ter que, né, revisar esse enquadramento, né, quem é do Simples, Sim. tem que, não sei, ir para o lucro real, não sei como que vai funcionar, né? Assim, com a reforma tributária, aquela empresa do Simples Nacional, vamos supor uma sorveteria de bairro, que vende ali no B2C, que é uma venda para o consumidor final, no meu ver, ela pode continuar ali, ela vai ter impacto com a reforma, talvez ela tenha um aumento de preço dos fornecedores, mas ela vai poder continuar, no meu ver, trabalhando normal. Ela vai aumentar o preço. O que eu acredito que a reforma tributária mais vai impactar no âmbito geral no Brasil? Um aumento de preço. Porque o que o ministro falou que a redução de contador vai equalizar. Não tem como. A redução de contador vai superar o aumento dos preços. Eu já ouvi isso de um amigo. Eu falei, olha, fica tranquilo que se a minha profissão acabar, eu me reinvento. Mas você vai sentir mais que eu, porque você é empresário, você não vai conseguir fazer o que a gente faz. Não consegue. Então é melhor vocês manterem os contadores, gente. porque a gente nada mais é do que um funcionário do governo, né? Exatamente. A gente trabalha, hoje o contador trabalha muito mais para o governo do que para o empresário. Inclusive, tem um fator aí chave na reforma tributária que é o financeiro, que muito empresário está literalmente dando as costas para o financeiro. E é um fator crucial, né? Sim. E muita empresa não tem a contabilidade como uma ferramenta de gestão, que é o que foi usada. A contabilidade, ela se iniciou para fazer gestão. Sim. E hoje o governo se apropriou dos contadores para ser um mal necessário dentro das empresas. E os empresários nem vê o contador, né, com essa potência toda de ajudar de forma... Eu acho que esse momento que vocês entram com esse papel de consultores, né? Sim. É uma questão mais consultiva ali. Consultiva, é isso mesmo. Eu acho que vai mudar. A gente olha para vocês como pagar os impostos, né? Agora Sim. a gente precisa de vocês para dar essa consultoria. Ela disse assim, vocês têm cara de Haddad. Tá chato. Eu recebi uma pessoa no escritório vendendo um software de emissão de nota fiscal e tal. E ele falou, não, eu atendo os contadores da região, tal, falou o nome de uns escritórios maiores lá da região. E ele falou, cara, você precisa ter um produto aí, porque assim, sua profissão vai acabar. Nossa. E aí você tem que ter, assim, ferramentas para vender e tal, porque assim, certificado não dá dinheiro, a gente sabe e tal. Tem que vender um software, aí alguma coisa, eu falei, é mesmo? E o seu software que eu tenho que vender?
o meu software e tal. Eu falei, não, legal, a gente já fechou com software de emissão de nota por conta dessas questões da reforma tributária e tal. Eu já tenho um software centralizado para emitir notas de clientes quando eles precisam. E foi há uma semana atrás. Que pena que você veio e eu já tinha fechado. Mas eu vou ficar atento à sua informação de que a minha profissão vai acabar. Eu vou ficar esperto em relação a isso, vou me preparar. E simples assim, o cara falou, literalmente E como isso. mudou, Cara, né? O perfil do contador mudou demais, Mudou. porque a dinâmica é outra, né? O contador teve que mudar demais. Eu imagino que, óbvio, com a inteligência artificial, principalmente, muita coisa se automatiza, e, enfim. Mas eu acredito que sempre esse fator humano, essa inteligência que o contador desenvolve, ela vai ser sempre utilizada. com Porque a certeza. visão do contador sobre um negócio é muito diferente da visão do empresário. O empresário é acelerado, ele faz 10 coisas ao mesmo tempo. Sim, o empresário é lucro, é resultado, caixa, né? É dinheiro no caixa, é folha de pagamento dia 5, é ISS se for do outro regime sem ser do Simples dia 10. Mal ele respirou dia 20, ele já tem que pagar o adiantamento dos funcionários, 40%, 50% da folha. Depois dia 25 ele vem falar de PIS e COFINS, ou dia 20 o Simples Nacional, né, João? É isso E mesmo. eu não falei de aluguel, eu não falei de fornecedor, eu não falei... Às vezes a gente brinca com o empresário, né? Ai. Qual foi a última vez que você acendeu a churrasqueira na sua casa? E o empresário, às vezes malicioso, acha que é outro tipo de fogo que ele não tá acendendo, né? Mas na verdade é o churrasquinho mesmo do final de semana. É aquela memória afetiva com os filhos, com a família, que é um dos propósitos da vida, não só o trabalho, né? Então, mas o empresário é esse cara mesmo. Ele tá 24 horas no WhatsApp, ele se abdica muitas vezes da vida social, do exercício físico, Sim. tá? Nessa eu também me incluo, tá? Do exercício Acredito. físico. Eu tô tentando me disciplinar porque tá muito difícil. Mas vou melhorar. Mas é empresário, apesar de sermos contadores, né, João? Somos empresários também contábil, né? Também temos lá uma Também equipe temos, que depende da necessidade. gente. Com um pouco mais de conhecimento, que o empresário em geral não tem, a gente consegue sair de muita situação, né? Sim, Mas o empresário ali no dia a dia, ele tá furando o farol o tempo todo, né? exatamente. É o que eu falo em um dos cursos que a gente está trazendo para o CAI agora, o Emprefac. É uma ferramenta que muitos empresários não usam essa ferramenta para tomada de decisão. Ele tem lá um baita profissional e esses profissionais, e grande parte dos profissionais da contabilidade acabaram virando despachante, né? É isso aí. Estão perdendo aquela essência de avaliar, de entender profundamente um balanço. Estão perdendo essa essência aí, porque está tão focado no cumprimento de obrigação acessória, cara, que tem escritório de contabilidade hoje especializado em MEI. Você Tem. acredita nisso? Sim. Só trabalha com MEI. Aí o MEI faz sozinho, praticamente. Venderam dessa forma, né? Sim. Não Mas bem assim, estão mas- atropelando também, viu? É, Então- Se você, assim, um índice lá do escritório, eu recebo clientes MEI que iniciam como MEI e mudam ali de porte em algum momento. É um porta de perfil. entrada, né, uma João? porta de entrada, é até uma forma. Eu direciono alguns clientes dessa forma, porque economicamente é bom para ele, que está começando, tem que investir um monte de coisas. Pô, começa como MEI, depois você estrutura melhor, não tem problema. Só que alguns MEI deixam a coisa rolar. É. E aí, quando você fala, cara, seu faturamento vai estourar, sai do MEI. Não, vamos seguir assim, entrega a declaração lá no valor tabela, né, no valor base, e vamos para frente. Falo, cara, não é mais, isso daí não dá mais certo. Não, segue assim. E no final das contas, a gente, lá no escritório, teve mais de 5 clientes que foram notificados retroativamente. 2024, estouraram o faturamento, e obviamente a declaração veio num valor menor ali, mas a Receita Federal simplesmente ignorou, porque ela falou, olha, você emitiu tanto de nota de produto, tanto de nota de serviço, a soma dos dois estourou o limite, você extrapolou o sublimite que permitia você ficar até o final do ano, então, a partir de janeiro de 24, você é Simples Nacional. e paga tudo retroativo. Volta E aí lá a bucha... atrás, se estourar os calcula. 20, Não, sim. porque você imagina o MEI. O MEI ele tem lá uma alíquotazinha fixa. Aí depois, pô, você manda uma tabela para ele lá, num 6% da vida. Cara, é um impacto grande na vida do MEI, né? Sim. Sim. Mas assim, qual que é o principal erro daí? O principal erro é que ele não sabe montar o preço. Porque o que eu sempre falo é o seguinte, cara, todos os países do mundo existe sonegação e a pessoa
ela assume o risco daquilo. Agora, no Brasil, você vê o camarada, ele sonega, mas ele sonega e não fica com dinheiro, porque ele não calculou o custo daquilo dentro da margem de lucratividade dele. Uhum. Então, ele dá aquilo para o cliente sem assumir nenhum tipo sem ter nenhum benefício nesse risco que ele assumiu de não pagar o Do imposto. risco, mas não o dinheiro do risco, né? Exatamente. Ele nem enxerga, né? Nem enxerga. Ele nem enxerga a vantagem que ele obtém com a sonegação. E quando a gente fala em sonegação, né? A gente tem que entender também que é muito importante. Eu aprendi isso com uma cliente minha, advogada. Ela falou que você prejudica a coletividade, né? Que uma vez que você não recolhe os impostos para o governo, você está tirando da população. É que a gente tem uma cultura... Que o governo é separado. Que o próprio governo Exatamente. criou nós isso, né? contra eles, talvez, É. né? De que o governo é aquela charge. Você tá aqui no pesqueiro, você coloca o peixe no balde, o governo tá com o anzol atrás de você tirando do seu balde. Mas se tiver a formação de preço, a gente pode quebrar esse vilão e tentar ser mais Exatamente. correto com a sociedade, com o Exatamente. governo, ou pelo menos não querer risco, né? Falei, o que o governo faz com o dinheiro não é responsabilidade minha. Eu, como cidadão, elejo o que eu entendo ser o melhor. Agora, eu, como empresário... É que a nossa sociedade ela é meio conflituosa, né? Desde os primórdios, né? Para gerir uma sociedade, para fazer gestão de recursos de erários públicos, você precisa de um gestor. Mas no momento do voto, as pessoas votam por ideologia. Exatamente. Por Elas não afinidade, buscam um né? gestor. O negócio é meio maluco. Ah, não, ele não sabe administrar nada, não, nunca fez nada na vida, Gostei mas ele é dele. bonzinho. Mas Você ele é não bom, gostou dele? fica a cara Sidney, dele. eu tenho história, até tem uma moça que trabalha comigo no escritório. Eu tenho um amigo que o nome dele é Fernando, por causa do Fernando Collor de Mello. Porque ele era um cara, dizem que era um cara bonito. Então uma votou pela beleza e outra colocou o nome no filho. Então olha o tipo... Isso... A gente erra no voto, não estou julgando, Não, né? a gente erra porque é muito enraizado na nossa cultura, né? Sim. Por isso que a polarização cada vez mais é tão grande. Então E, vamos... gente, uma coisa que vocês estão falando assim, que eu percebo, né? Acho que cada mês a falta de controle financeiro dos empresários é algo assim primordial agora. Porque se ele não tiver isso, eles não passam isso para vocês, automaticamente isso vai virar uma bola de neve. Com certeza. É o que a gente vem falando, né? A questão da sonegação vai muito mais do cliente olhar para o produto ou serviço que ele está entregando e entender quanto que se paga de imposto e repassar isso. Às vezes o cliente fala, cara, mas eu vou pagar tudo isso de imposto. Aí eu falo, não é bem por aí. Você, na verdade, está entregando um trabalho, né, um serviço, um produto, e você vai repassar esse imposto. Então você tem que precificar corretamente o seu produto ou serviço, de modo que no momento da venda gere o imposto e você tem um caixa para fazer o repasse para o governo. É simples assim. Então, se você precificar bem, você não vai ter impacto no seu resultado ali, no seu lucro, né? Só que você tem que olhar para o financeiro. Não é simplesmente recebeu, é tudo seu. Não, tem que entender se a empresa precisa de investimento, se a empresa tem o caixa para pagar o imposto lá no dia 20 ou no dia 10 de e acordo com a 25, de data. repente. Aí chega o cliente de lucro presumido, que era simples, mudou para lucro presumido. Cara, eu tô pagando um monte de imposto, tô pagando muito mais do que eu pagava antes. Não, você tá pagando a mesma quantidade, ou melhor, você tá pagando menos, porque a gente fez uma estratégia para isso. Porém, ele tá separado em dias específicos. Perfeito. Mas o controle financeiro é o que vai fazer você ter a sensação que tem dinheiro no caixa e que você está tendo lucro. Não é o fato de deixar de pagar o imposto. O imposto ele está aí, não tem como correr dele. Os seus clientes hoje, eles exigem nota. Se você não emitir nota, você não recebe. A sua nota está condicionada a um imposto. Se você não trabalhar o seu preço de venda e não tiver o imposto dali, você, aí nesse sentido, sim, você perde o seu lucro para pagar imposto para o governo. Então, se o seu preço final não está fazendo sentido, reestrutura. Se o seu cliente não aceita, busca um perfil de cliente que aceite o seu preço final, porque senão você vai sempre trocar figurinha, como a gente fala, fica recebendo, pagando imposto, pagando as contas, mas não tem lucro, não consegue fazer o churrasquinho no final de semana e tá brigando com o contador porque tá pagando muito imposto. Eu já participei de reuniões com clientes que eles, cara, tô pagando muito imposto, é um absurdo. Cara, você tá num cenário bacana, a gente já fez um estudo, tá fazendo sentido o que você está hoje. Eu olhei pro financeiro, o seu gargalo não é empresa.
O seu gargalo é esse negócio paralelo que você está administrando aqui e tirando dinheiro da empresa. Eu tô te dizendo que o seu gargalo tá aqui. Estanca essa despesa, porque é isso que tá sufocando você, porque quando você precisa comprar matéria-prima, você é uma indústria. Precisa comprar matéria-prima, precisa estocar. Como é que você vai estocar se não tem caixa? E aí o cliente, às vezes, não enxerga para o que a gente fala para ele e continua naquele ciclo vicioso. E aí aumenta o passivo tributário, o passivo bancário. Chega um ponto que o cara fala, meu, ferrou, agora tem que parar tudo. Sabe por quê? Uma das coisas que mais ferra o empresário é que o leme dele, a gestão dele, chama-se saldo bancário. É isso aí. Ele vai lá na linha do saldo, como é que tá meu saldo? Mas ele não sabe mês a mês se ele teve lucro ou prejuízo. Ele olha o saldo lá. Então, se o saldo tá negativo, a coisa tá ruim, tem que vender mais. E se tá positivo, ele acha que tá bom, mas na verdade isso não quer dizer nada. Então ele tá sem leme. Perfeito. E eu falo sem medo de errar. 70%, 80% dos empresários brasileiros navegam sem leme. Sim. Concorda, Rodrigo? Concordo, com certeza, concordo. A gente chama, eu costumo dizer que é confundir caixa com lucro, né? Exato. Caixa é um resultado financeiro ali, um número no banco. O lucro é um resultado contábil, depois da apuração, né? Das contas patrimoniais, contas de resultado. E quantas vezes eu já presenciei, muitos anos atrás, né? Empresário chegar com um carro novo com salário atrasado ou com imposto atrasado, né? Isso é o maior exemplo que o Sidney acabou de nos informar, né? Ó, eu vou falar minhas considerações da nossa conversa, a gente tá indo pro finalmente, aí depois cada um deixa a sua mensagem final. Minha consideração é o seguinte, 2 coisas são essenciais na questão da reforma tributária. A primeira é gestão financeira. Eu preciso ter os números na ponta do lápis. E a segunda é a montagem do meu preço. Perfeito. Então foi isso que eu tirei, que são o norte que o empresário tem que ter, e a pessoa mais indicada para que ele avalie isso é o contador dele. Ajude ele nessa estruturação, é isso? É isso aí. E aí onde o Sidney entra na mudança do mindset, porque ele não acredita que precisa de ajuda. Sim, com certeza. E para você, Roberto, qual a... Rodrigo, desculpa. Perfeito, tudo certo. Rodrigo, qual é a mensagem que você deixaria, assim, para quem está em casa, os nossos empresários aí que nos seguem no CAI Clube? É o seguinte, o que eu enxergo é que, assim, o empresário, ele tem que se enxergar como empresário. Ele tem que ter o negócio dele como uma empresa. E uma empresa bem administrada, seguindo princípios contábeis, orientação de contador, ela dá certo. O empresário, muitas vezes, ele avança as etapas, né? Talvez por achar que o empresário tem que ser sempre bem-sucedido e ter sempre os melhores bens. Não é isso. O empresário tem que ter uma empresa saudável para depois de um período ele poder usufruir do que ele plantou. Plantação e depois colheita. Nunca inverter a ordem. Sim. E a formação de preço, a organização, a administração é fundamental. A gente poderia, quantos dias ou quantos meses, falar aqui, né? De erros e acertos. É um assunto que a gente não vai conseguir chegar num denominador único aqui. É inesgotável. São várias variáveis, né? Vários. E ouvir o contador, buscar ajuda do contador de confiança, tá? Isso é sempre muito importante. E aceitar ajuda, né? Treinamento profissional, consultoria, para que abra a visão. A gente precisa sair da bolha que a gente vive, né? A gente não é o dono da verdade e tem muita gente boa aí que pode contribuir muito com a nossa empresa ou até conosco mesmo, né? Com certeza. Como ser humano é importante se permitir. E, Rodrigo, a gente precisa de você. Você pode deixar um Instagram onde a gente te acha? Posso sim. A minha empresa é a NBN_Contabilidade, tá? O nosso site é o www.nbnconsultoriacontábil.com.br. Lá no nosso site tem nosso endereço, tem nosso link para o WhatsApp, também tem o link das nossas redes sociais. E qualquer dúvida a gente está à disposição. Será um prazer poder ajudar o empresário nessa luta diária que o contador também sofre junto, tá né? Todo mundo lutando. Sofre junto. E, João Paulo, qual a mensagem aqui que você deixaria para quem está em casa, os empresários que nos seguem aqui no CAICast?
Legal. Lidando com pequenos e médios todos os dias dos nossos trabalhos no escritório, o que o Sidney falou faz todo sentido. O controle financeiro, ele é essencial para o crescimento de qualquer empresa. No controle financeiro, você entende os seus números, ajusta preço de venda e lucra mais. Então, esse controle tem que ser olhado com bastante cuidado se você planeja crescer ou deixar a sua empresa de uma forma sólida. Estreitar a comunicação com o contador, principalmente no momento da reforma tributária que está acontecendo. Então, o contador, o profissional da contabilidade, ele não é aquele cara que fica só apurando impostos. Ele é um profissional que você contrata para fazer um bom trabalho. E ele tem muito conhecimento, inclusive, em alguns casos, pode até te ajudar no seu negócio. É o que eu sempre falo lá no escritório também. Não se limite a perguntar só sobre impostos. Pergunte sobre processos, sobre operação, porque nós, como contadores, estamos olhando para tudo isso. Em alguns outros clientes, nós visitamos clientes, entendemos como funciona um processo operacional produtivo, nós conversamos com outros contadores, com consultores, e tudo isso é conhecimento e bagagem que está acessível. E muitas vezes o empresário acaba não acessando todo esse conhecimento. Então, procure o profissional da contabilidade, que ele vai te ajudar a sair dessa enrascada que geralmente o empresário ele tem o hábito de nos procurar quando a coisa está pegando fogo. Quando já deu ruim. Mas nós também, já sabendo disso, estamos sempre preparados para ajudá-lo quando ele precisa. Sim. Então é por isso que a gente estuda bastante, por isso que às vezes a gente não comparece sempre no espaço do cliente. Às vezes o cara, você não me visita e tal. Mas é por isso, porque a gente está estudando, se preparando para ajudá-lo quando for necessário, quando for um momento crucial. E João Paulo, onde a gente te encontra também? Alguma rede social? Você pode deixar aqui pra gente? Posso sim. O Instagram do escritório é @dfconteassessoria. Nós estamos localizados na Zona Norte de São Paulo, freguesia do Ó, e estamos de portas abertas lá para dar o suporte para quem precisar. Gente, olha, um prazer ter vocês aqui, Sidney. Muito obrigado aí por conduzir aqui também esse episódio. A mensagem final que eu deixo aqui, que a reforma tributária não é um assunto para o futuro. É estratégia de sobrevivência no presente. Perfeito. Então, você que está em casa e nos segue aqui no KaiCast, compartilha, ativa o sininho aí, que em breve a gente traz mais episódios aqui. Até mais. E quem não segue, segue, né? Por favor, quem não segue, aperta aí. O que aperta? Aperta Qual que é? O o sininho joinha, lá, o sininho. Dá um like, segue, né? Dá um Tudo like, isso. faz tudo aí. E viu? compartilha. Valeu, gente. Até o Muito próximo. obrigado, Gratidão. muito obrigado. Tchau, tchau.